Olá! Uma ótima acolhida a todo mundo que acompanha o canal Psicossíntese. Olá. Hoje a gente vai fazer uma análise assim bem a fundo da história da psicologia. Vamos focar em como ela não nasceu de uma fonte única, sabe? Mas de várias. E como é que ela se apresentava lá no século XVIII. Exato. A base nossa aqui são os trechos do livro História da Psicologia, Rumos e Percursos. Isso, e ó, já que a gente está começando, queria fazer um convite especial. Se você ainda não segue nosso trabalho, aproveita agora, se inscreve aqui no canal Psicossíntese no YouTube, já deixa o like nessa análise Ajuda bastante a gente. e compartilha com os colegas, aquele pessoal que também está na batalha da psicologia e pode curtir essa revisão. Com certeza. Nosso roteiro hoje vai seguir o material, né? A gente começa pelas condições que, abriram caminho para a psicologia, que está no capítulo 1. Isso. E depois a gente dá uma olhada na visão que se tinha dela lá no século XVIII, que é o comecinho do capítulo 2. A ideia é dar uma base sólida mesmo. Perfeito. Ok, então, vamos desvendar isso. Bora lá. Para começar, o livro já joga uma pergunta, né? A história da psicologia é uma linha reta, uma evolução contínua ou é mais um emaranhado de influências, assim, meio que casuais? Pois é. Aquela visão mais clássica, que todo mundo lembra pela frase do Ebbinghaus, longo passado, curta história, ela busca umas raízes lá na antiguidade. Sim. Mas a proposta aqui do livro é um pouco diferente. Diz que a psicologia moderna surgiu de condições bem específicas, principalmente a partir do século XVI. Certo. Exatamente. A ideia central que o livro traz é que essa diversidade toda da psicologia de hoje, ela não é um sinal de, imaturidade, sabe? Entendi. É mais um eco das múltiplas experiências que formaram a psicologia lá na modernidade. E para sacar isso, a gente precisa olhar tanto para as ideias, para os conceitos que seria a história interna, quanto para as mudanças sociais, culturais, políticas, a história externa. Uma coisa não funciona sem a outra, entende? Faz todo sentido. E que experiências modernas foram essas que, digamos, prepararam o terreno para a psicologia? Olha, a primeira grande virada, assim, é a criação da subjetividade. Essa noção que a gente tem de um espaço interior, um eu que pensa sobre si mesmo. O eu interior. Isso. O Foucault foi atrás disso, ele chamou de técnicas de si. Na antiguidade, o foco era diferente, era mais o autogoverno, uma estética da existência. Não era tanto essa exploração íntima que a gente faz hoje, né? A alma era vista de um jeito mais universal. Menos individualizada. Exato. Foi com a ética cristã ali pelo século II depois de Cristo que essa interioridade mais individualizada ganhou força. E junto veio a necessidade de interpretar essa interioridade, sabe? Buscar Deus dentro de si, lutar contra o pecado, essas coisas. A famosa introspecção religiosa. Isso aí. A modernidade herda essa prática, mas o objetivo muda. Não é mais a purificação religiosa, e sim a afirmação do eu. E as ferramentas também mudam, né? Saem as confissões e entram as técnicas ditas científicas. Tipo entrevistas, testes psicológicos. Exatamente. E além dessa herança religiosa que foi ressignificada, o que mais ajudou a formar essa ideia de um eu interior na modernidade? Teve outras coisas, né? Teve sim. Uma coisa crucial foi a separação cada vez maior entre a vida pública e a vida privada. Isso veio com os estados modernos, com as sociedades de corte. Como assim? Certos comportamentos, certos pensamentos, eles foram meio que empurrados para dentro, para o íntimo. E isso se espalha pela sociedade. Na Inglaterra, por exemplo, você vê isso nas cartas, nos romances. Interessante. Na França, com o Iluminismo, a literatura libertina também explorava isso. E na Alemanha, o romantismo trouxe uma literatura muito focada na psicologia individual. E a filosofia, claro, deve ter tido um papel fundamental nisso. Tô pensando em Descartes. Totalmente. Fundamental. O Descartes chega com o penso logo existo, né? E coloca o sujeito pensante no centro de tudo. E ele crava aquela separação radical. De um lado, a razão, o eu, a substância pensante. A res cogitans. Isso. E o corpo do outro, as paixões, os sentidos, a máquina, a substância extensa, a resistência. E essa separação deu o que falar, imagino. Nossa! Abriu um debate gigantesco entre os racionalistas, que confiavam mais na razão, e os empiristas, tipo Locke e Hume, que botavam a ficha toda na experiência sensorial.
Mas o curioso é que ambos, de certa forma, viam a mente como mais fácil de conhecer do que o corpo. E aí chega Kant para bagunçar o coreto. Exatamente no finalzinho do século XVIII, Kant vira o jogo. Ele diz, olha, o conhecimento não vem só da razão, nem só dos sentidos. Vem da interação entre as nossas estruturas mentais, que já nascem com a gente, o que ele chama de sujeito transcendental. As categorias a priori. Isso. E a experiência sensorial, o sujeito empírico. Para Kant, a psicologia como se fazia antes, tentando acessar a alma diretamente, era furada. Uma ciência psicológica só seria possível se estudasse o sujeito empírico de forma objetiva e, se possível, matemática. E aí que entra Wundt depois. E a deixa para Wundt. Ele vai tentar responder a esse desafio kantiano com a psicologia experimental, focando na sensação como algo mensurável. E qual o legado disso para a psicologia que veio depois? Essa ideia do Kant. Olha, deixa uma tensão que dura até hoje, né? Como é que a gente estuda as nossas experiências, o sujeito empírico, se elas dependem de algo que a gente não consegue acessar diretamente, o tal do transcendental, seja ele a estrutura da mente, a fisiologia, enfim. É uma questão que fica pairando. Totalmente. Assombra a psicologia. E além da subjetividade, essa separação mente-corpo que você mencionou com Descartes também é um pilar importante, né? Sim, fundamental. E essa separação radical é bem moderna, coisa do século XVII para frente. Antes, na filosofia antiga, com Aristóteles, a visão era de alma e corpo como inseparáveis. O Williamorfismo, lembra? Lembro. E mesmo na visão cristã da carne, a distinção não era tão forte assim. O Descartes é que estabelece isso como separação de substâncias. E isso gerou quais tipos de resposta na psicologia? Gerou debates sem fim. De um lado, as visões dualistas. Mente e corpo são separados, mas interagem ou então correm em paralelo. Do outro, as visões monistas. Ou tudo é mente, idealismo, ou tudo é matéria, materialismo. Ou os dois são manifestações de uma única coisa, monismo neutro. Muita corrente diferente tentando resolver isso. Exato. E a ideia de indivíduo, como ela se encaixa nessa história toda? É a mesma coisa que subjetividade? Não, é diferente. Subjetividade é mais esse espaço interno. Individualidade tem mais a ver com o sujeito como uma unidade política e social que é valorizada. Na antiguidade, por exemplo, o indivíduo isolado não era o ideal, né? O foco era mais na polis, na comunidade. Isso. A modernidade cria dois tipos de indivíduo, basicamente. Primeiro, lá no início da modernidade, vem o indivíduo soberano. É a base dos estados modernos, sabe? Aquele ser autônomo, livre, igual, com direitos, foro íntimo. Ele é a fonte da lei, mas ele mesmo não é objeto de ciência. Interessante essa distinção. E o segundo tipo? O segundo surgiu mais tarde, a partir do século XVIII. É o indivíduo disciplinado. Esse é fruto de novas formas de poder que surgem nas instituições. Escolas, fábricas, prisões, hospitais. As instituições totais de Foucault. Exatamente. Esse indivíduo, sim, ele é alguém a ser descrito, medido, classificado, comparado com a norma, e aí sim ele se torna objeto de saberes como a psicologia, a medicina, a psiquiatria. Então a psicologia fica meio que nesse fogo cruzado, lidando com esses dois lados do indivíduo. Precisamente. Ela tem que lidar com o sujeito que se pensa livre e autônomo, mas que ao mesmo tempo é objeto de estudo, de avaliação, às vezes até de controle. É uma tensão constante no campo. Faz sentido. E você mencionou outras áreas que se tornaram foco também. A infância e a loucura. Sim, são fundamentais para entender o surgimento de certas psicologias. A infância, por exemplo, ela só passou a ser vista como uma fase realmente distinta da vida, com características próprias, lá pelo século XVI. Isso veio junto com a ascensão da escola e da família nuclear, como mostrou Felipe Ares. Antes era tipo um mini-adulto? Quase isso. As representações, a vida social, tudo era misturado. Nos séculos seguintes, veio a preocupação com a inocência da criança, depois com a disciplina na escola-internato, e mais tarde com a ideia de desenvolvimento e adaptação, muito por influência de Rousseau. Isso tudo criou a demanda por uma psicologia infantil, para entender e intervir nesse período. E com a loucura aconteceu algo parecido em termos de construção histórica?
O Foucault argumenta que sim. O conceito de doença mental, como a gente entende, ele diz que é bem recente, coisa do século XIX. Antes, a loucura teve outros significados. Foi vista como um saber trágico lá no Renascimento. Anal dos loucos. Isso. Depois como uma falha moral, um desvio. No século XVII e XVIII veio a grande exclusão, o enclausuramento da loucura junto com outros desviantes, pobres, libertinos, etc. Era vista como desrazão, talvez ligada aos nervos, mas não como uma patologia específica da mente. E no século XIX? Aí sim, com o nascimento da psiquiatria, com Pinel, Tuque, ela se torna alienação mental. Fica ligada a um domínio de interioridade, a um problema da mente ou do espírito, e vira um objeto específico de estudo e tratamento nos asilos. Uau, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo para formar esse campo. Vamos fazer uma primeira pausa para recapitular? Ótima ideia. Pontos-chave até aqui, então. Primeiro, a psicologia moderna não tem uma origem única, ela nasceu de várias fontes sociais e intelectuais na modernidade. Segundo, a criação da subjetividade, a separação mente-corpo, a valorização do indivíduo e a definição da infância e da loucura como problemas específicos foram, assim, cruciais. Perfeito. E terceiro, filósofos como Descartes e Kant e pensadores como Foucault e Ariès ajudam muito a gente a entender essas transformações todas. Excelente resumo. Agora a questão é, como essas experiências viram ciência psicológica? Aí entram outras separações típicas da modernidade. O Bruno Latour fala da divisão entre humano e natural. Como assim? A modernidade tentou separar radicalmente. Os humanos ficam para a política, para a sociedade, a natureza fica para a ciência, para o laboratório. Mas, segundo Latour, essa tentativa de purificação acaba criando um monte de híbridos. E a psicologia entra aí. Exato. A psicologia seria um desses híbridos. Ela tenta estudar o humano usando métodos científicos, misturando essas esferas que a modernidade queria manter separadas. Por isso ela é tão complexa e às vezes criticada por puristas de ambos os lados. Entendi. E o Foucault, ele aponta outra cisão importante, né? Sim, a cisão entre ciência e filosofia. No século XVIII, essa fronteira ainda era meio borrada. Mas no XIX, com a força que as ciências empíricas ganham, tipo a biologia evolucionista, o homem vira objeto de estudo científico. A filosofia meio que se afasta, vai cuidar do homem como sujeito transcendental das questões últimas. E as ciências humanas? As ciências humanas, tipo a psicologia, nascem justamente nesse espaço meio ambíguo, tentando fazer a ponte entre o homem objeto das ciências e o homem sujeito da filosofia. E como a psicologia tenta se firmar como ciência nesse cenário tão dividido? Deve ter sido um desafio. Foi, e ainda é. Aqui entra uma ideia bem interessante da Isabel Stengers, que é a de captura conceitual. Para ganhar legitimidade científica, responder a Kant, buscar objetividade, matemática, um elemento básico, a psicologia começa a pegar emprestado conceitos e métodos das ciências naturais que estavam bombando. Física, biologia, depois informática. Pega emprestado. Só que tem um porém. Esses conceitos tipo energia, adaptação, informação, eles são tirados do contexto original deles e acabam sendo usados na psicologia quase como explicações fundamentais, transcendentais sobre a natureza humana. Ah, então o conceito científico vira quase um princípio filosófico disfarçado dentro da psicologia. É mais ou menos por aí. Vira o fundamento que explica o psiquismo. E isso se conecta com aquelas práticas sociais que a gente falou antes. Subjetividade, disciplina. Exatamente. É aí que a mágica acontece. Ou melhor, a hibridação. As diferentes psicologias se formam nesse curto-circuito. A psicanálise, por exemplo, junta a prática da confissão, da busca interior, com modelos da física da época para falar de energia psíquica, líbido, desejos ocultos. Faz sentido. E o behaviorismo? O behaviorismo pega a disciplina social, que estava forte nas escolas, fábricas, e junta com a ideia biológica de adaptação, de seleção natural, para focar no comportamento observável, no condicionamento, no ajuste do indivíduo ao meio. E o cognitivismo, mais recente? O cognitivismo já reflete um mundo pós-industrial cheio de informação.
Ele combina práticas ligadas ao processamento de dados, à comunicação, com modelos da computação, da cibernética, para falar da mente como um processador de informação. Entendi. São essas misturas, essas hibridações que acabam formando esse campo tão diverso e às vezes fragmentado da psicologia. Exatamente. Cada uma dessas hibridações cria um tipo de psicologia com seus objetos, métodos e verdades. E como isso se desenrolou mais concretamente no século XIX, nos diferentes países? Aí a gente vê claramente essas diferentes vertentes surgindo e muito influenciadas pelo evolucionismo de Darwin, que foi um divisor de águas. Na Inglaterra, por exemplo, floresce a psicologia comparada, que compara humanos e animais, e a psicologia diferencial, super focada em medir e classificar as diferenças individuais, criar escalas, testes. O Galton, né? Exato. Nos Estados Unidos, surge o funcionalismo, com William James e outros. O foco deles era entender a função da consciência, como ela ajuda o organismo a se adaptar ao ambiente. Bem prático, bem americano. E na Europa continental? França, Alemanha? Ali o foco foi muito forte na psicopatologia. A loucura, que agora era vista como doença mental, se torna um campo de estudo intenso. Com o Charcot, na França, por exemplo, a ideia era investigar essa natureza humana que podia se alienar de si mesma. E a Alemanha tem o Wundt, né? Sim, na Alemanha a gente tem a resposta mais direta àquele desafio do Kant que falamos antes. A psicologia experimental do Wundt. Ele monta o primeiro laboratório, usa métodos da fisiologia, da psicofísica, para estudar a experiência consciente, a tal da subjetividade, mas de forma controlada, buscando os elementos básicos, os erros de percepção. Quase o contrário da psicopatologia, né? Um estudando a mente normal no laboratório, o outro a mente desviante no hospital. Várias frentes se abrindo ao mesmo tempo. E o Brasil nessa história toda? Como a psicologia chega aqui? Olha, a nossa trajetória foi mais tardia e muitas vezes mimética. Quer dizer, a gente importou muito os modelos que vinham de fora. O livro sugere que as condições para que aquelas experiências modernas, a subjetividade, a individualidade disciplinada e as próprias instituições científicas se desenvolvessem aqui demoraram mais para se consolidar. E por que isso? Talvez pela nossa própria formação histórica, né? Uma convivência mais longa entre formas modernas e pré-modernas de ver o sujeito, de organizar a sociedade. Aquele sabe com quem está falando é um exemplo disso. Mas o texto também levanta um ponto interessante. Qual? Essa posição de chegar depois, de ser mais consumidor das ideias, talvez tenha tido uma vantagem paradoxal. Permitiu que o Brasil, de certa forma, assimilasse toda essa pluralidade que vinha de fora, quase numa antropofagia de teorias psicológicas. Interessante essa perspectiva. Bom, vamos para a nossa segunda recapitulação rápida. Vamos lá. Pontos-chave dessa parte. 1. A psicologia se torna uma ciência humana, nessa tensão, misturando o humano e o natural, a ciência e a filosofia. 2. Ela captura conceitos de outras ciências para tentar explicar a mente humana, transformando esses conceitos. Perfeito. 3. Diferentes escolas psicológicas surgem no século XIX com focos bem distintos: evolução, adaptação, patologia, experiência consciente controlada. E 4. A chegada da psicologia no Brasil foi mais tardia, refletindo nosso contexto social e cultural específico, mas talvez permitindo uma absorção mais ampla dessa diversidade. É isso aí. Ótimo. E aproveitando essa pausa estratégica, quero lembrar quem está acompanhando, se essa análise está sendo útil, se está ajudando a clarear as ideias para os estudos, não esquece, se inscreve aqui no canal Psicossíntese, deixa aquele like no vídeo e manda para os colegas de psicologia que também precisam dessa revisão. O apoio de vocês é fundamental para a gente continuar. Com certeza. Bom, agora vamos fazer uma pequena viagem no tempo para trás. Vamos voltar para o século XVIII, antes dessas grandes transformações do XIX que a gente acabou de ver. O livro cita um autor, Mingard, que lá por 1770 dizia que a psicologia era, olha só, a mais útil de todas as ciências. Né? É uma perspectiva que hoje soa até estranha para a gente. Mas no século XVIII, a psicologia tinha mesmo um status elevadíssimo.
Era vista como a base para entender um monte de outras coisas. A teologia, a ética, a política, a lógica e para a vida prática também. Para saber julgar, decidir, escolher. Mas que tipo de psicologia era essa? Era filosófica ainda? Era e não era. Ela buscava sim um conhecimento empírico da alma, baseado na observação, na experiência, nos fenômenos. Mas esse conhecimento ainda estava conectado a ideias metafísicas sobre a natureza imaterial da alma, sua imortalidade. Era uma mistura. E ela já se via como uma área de estudo definida, uma disciplina? Sim, o livro argumenta que sim. Embora não fosse ainda uma profissão acadêmica separada, com um departamento próprio e tal, ela já funcionava como uma disciplina. Tinha gente que se reconhecia como psicólogo, tinha um conjunto de saberes, de problemas, de métodos em debate, tinha uma terminologia própria, publicações, e já aparecia nos currículos das universidades. Onde? Em que cursos? Geralmente ligada à física, no sentido mais amplo de estudo da natureza, ou à metafísica. E ela se via como especial, como epistemologicamente singular, porque achava que seu método derivava do próprio objeto de estudo, a alma ou a mente. Não precisava importar de outras ciências. Quer dizer que a crítica comum de que a psicologia antes de Wundt era só filosofia de poltrona, pré-científica, não se sustenta tanto assim. Exato. O texto contesta essa visão simplista. Nos termos da época, essa psicologia do século XVIII se pretendia empírica e naturalista. O foco era nos fenômenos observáveis, na análise da experiência, até na busca por modelos físicos ou matemáticos para explicar a mente. E já rolavam debates metodológicos bem sofisticados. Sobre o que, por exemplo? Sobre a dificuldade da introspecção, como observar a si mesmo sem se alterar, sobre os limites do método analítico que vinha da França, sobre a necessidade de integrar diferentes métodos, e até sobre a importância de se especializar em áreas como percepção, paixões, desenvolvimento infantil. Não era um campo parado, não. Interessante. E a própria palavra psicologia, de onde ela veio, já existia nessa época? Já. O termo psicologia se popularizou bem antes, lá nas universidades protestantes alemães, no finalzinho do século XVI. O primeiro livro com esse título parece ser de um tal Goclenius, de 1590. E qual era a ideia original por trás do nome? A raiz era bem aristotélica. Vinha da ideia da psique, da alma, como forma do corpo, como princípio vital, com suas diferentes faculdades vegetativa, sensitiva, racional. Então, originalmente, a psicologia era quase uma ciência geral dos seres vivos, que incluía o estudo do homem, a antropologia. Mas por causa da parte racional da alma, considerada imaterial e imortal, ela também ficava ligada à metafísica. Nossa, então a história é bem mais antiga e complexa do que aquela frase do Ebbinghaus faz parecer. Vemos que a psicologia, mesmo antes de Wundt, já era um campo de debate intenso, com suas próprias pretensões científicas e um lugar definido no pensamento da época, ainda que bem diferente do que viria a ser depois. Exatamente. Essa visão linear de filosofia-ciência simplifica demais. A história real é cheia de continuidades, rupturas e projetos diferentes de psicologia ao longo do tempo. Perfeito. Bom, acho que cobrimos bastante terreno teórico. Para ajudar a consolidar tudo isso, que tal a gente passar agora para um bloco de revisão? Tipo um guia de estudos com perguntas baseadas no material que a gente discutiu. Ótima ideia. Botar a mão na massa. A gente vai ler a pergunta, dar um tempinho para o pessoal em casa pensar, e aí a gente comenta a resposta de forma didática, beleza? Combinado. Manda a primeira. Vamos lá. Pergunta 1. De acordo com o prefácio e a apresentação da obra, como os organizadores conceituam a história da psicologia e quais são os aspectos singulares deste livro em comparação à literatura mais comum no Brasil? Pensem aí um pouquinho. Tempo. Ok. Resposta comentada. Os organizadores veem a história da psicologia não como uma coisa única, mas múltipla. Tem a história dos conceitos, das práticas, a interna e a externa. O diferencial do livro, segundo eles, é justamente apresentar essa pluralidade toda sem querer impor uma única verdade. E sempre tentando conectar com a realidade brasileira, o que é mais raro. Ele bate na tecla que a psicologia é uma construção histórica, sabe? Ligada a contextos, a interesses, não um desenvolvimento neutro, bonitinho, linear. Exato. Próxima.
Pergunta 2. Explique a famosa frase de Hermann Ebbinghaus: a psicologia tem um longo passado, mas uma curta história, e discuta como o texto desafia a interpretação comum dessa afirmação, especialmente em relação à psicologia do século XVIII. Reflitam. Comentário. Bom, a frase do Ebbinghaus geralmente é entendida assim: a psicologia teve um longo passado filosófico de especulação, mas só tem uma curta história como ciência, começando ali no século XIX com os laboratórios e tal. Certo. O texto desafia isso mostrando que a psicologia do século XVIII, como a gente viu, já era empírica e naturalista nos seus próprios termos. Tinha métodos, tinha debates, então ela já faria parte da história científica, não seria só passado. Isso questiona aquele marco rígido do século XIX como o único início possível da psicologia científica. Boa. Pergunta 3. Quais são as duas principais abordagens históricas, internalista e externalista, mencionadas para se estudar a história da psicologia e por que o autor argumenta que ambas são necessárias? Pensem nas abordagens. Resposta. A abordagem internalista foca mais nas ideias, nos conceitos, nos métodos dentro da própria disciplina da psicologia. A externalista olha para fora, para as condições sociais, culturais, políticas que influenciaram a psicologia. E por que precisa das duas? O autor defende que precisa das duas porque, embora a psicologia tenha sua lógica interna de desenvolvimento, ela não está numa bolha, né? Ela está inserida num contexto social, cultural. E esse contexto não só influencia de fora, mas também se manifesta dentro da ciência, nos tipos de pergunta que ela faz, nos métodos que ela usa. Um lado sozinho não dá conta de explicar tudo. Perfeito. Pergunta 4. Descreva a evolução do conceito de subjetividade, desde a antiguidade pagã, passando pela ética cristã, até as formas modernas, mencionando os instrumentos de cuidado de si em cada período. Relembrem a trajetória da subjetividade. Comentário. Na antiguidade pagã, o foco era mais o autogoverno, a estética da existência, sem essa coisa de explorar a intimidade profunda. O instrumento era mais a filosofia prática. Com o cristianismo, surge a ideia de individualidade interiorizada, a busca de Deus no verdadeiro eu. O instrumento principal aí é a confissão, o exame de consciência. E na modernidade? Na modernidade, o foco muda. Não é mais purificar a alma para Deus, mas afirmar o eu. E os instrumentos mudam junto. Saem os religiosos jurídicos e entram as técnicas ditas científicas, como a entrevista clínica, os testes psicológicos, a psicoterapia. Entendido. Pergunta 5. Explique como a separação entre público e privado contribuiu para a constituição da subjetividade. E cite exemplos de como isso se manifestou em diferentes nações europeias. Conectem público-privado com subjetividade. Resposta. A separação entre público e privado, que se fortaleceu com os estados modernos e as sociedades de corte, basicamente empurrou certos pensamentos, sentimentos e comportamentos para dentro, para a esfera íntima. Isso ajudou a adensar a subjetividade, a criar esse espaço interior. E os exemplos? Na Inglaterra, isso apareceu muito nas cartas pessoais, nos diários, no romance psicológico. Na França, o iluminismo e a literatura libertina também exploraram essa interioridade. E nas nações alemãs, o romantismo foi forte nisso, com uma literatura bem focada na psicologia individual. Certo. Pergunta 6. Analise a contribuição de Descartes para a nova abordagem da interioridade e a distinção alma-corpo. Como essa cisão influenciou o debate racionalistas versus empiristas. Pensem no impacto do penso logo existo. Comentário. O Descartes foi chave. Ele coloca o penso como a base da certeza, o ponto de partida seguro. E ele estabelece aquela cisão radical entre alma, ou mente, a substância pensante, res cogitans, e corpo, a substância extensa, res extensa, vista como máquina. E a influência no debate? Essa cisão alimentou diretamente o debate entre racionalistas, que confiavam na razão, a alma pensante, como fonte principal do conhecimento, e os empiristas, que enfatizavam os sentidos, ligados ao corpo, como a origem das ideias.
Ambos tiveram que lidar com essa dualidade que Descartes colocou na mesa. Faz sentido. Pergunta 7. Apresente a crítica de Kant à psicologia empírica do século XVIII, explicando o sujeito transcendental e sujeito empírico. Como Wundt tentou responder a esses desafios? Desvendem o Kant. Se fosse um objeto qualquer, ele fez aquela distinção crucial. Existe o sujeito transcendental, que são as estruturas a priori da nossa mente, espaço, tempo, categorias, que organizam a experiência, mas que a gente não conhece diretamente. E o sujeito empírico. E existe o sujeito empírico, que somos nós na nossa experiência concreta no fluxo de pensamentos e sentimentos. Para Kant, uma psicologia científica só poderia estudar esse sujeito empírico, os fenômenos, e de forma objetiva, idealmente usando matemática. E a resposta de Wundt? O Wundt tentou responder a isso justamente focando na sensação como elemento básico que ele acreditava ser objetivo, mensurável no laboratório através da psicofísica. Era uma tentativa de fundar a psicologia experimental dentro dos limites que Kant tinha colocado. Entendido. Pergunta 8. Discuta a dualidade do indivíduo soberano e disciplinado a partir do século XVIII. Como essa ambiguidade opera como tensão na psicologia? Lembrem dos dois tipos de indivíduo. Comentário. A modernidade criou esses dois tipos de indivíduo, né? Primeiro, o indivíduo soberano, autônomo, livre, igual, fonte da lei nos contratos sociais, Hobbes, Locke, Rousseau. Esse indivíduo é mais um princípio político, ele não é para ser objeto de ciência. Depois, a partir do século XVIII, com as novas tecnologias de poder, disciplinar, biopolítica, surge o indivíduo disciplinado, aquele que é observado, classificado, medido, normalizado dentro das instituições, escola, fábrica, prisão. E a tensão na psicologia? A psicologia fica exatamente nessa tensão. Ela lida com o indivíduo que, por um lado, se pensa e é pensado como o autônomo e livre, o soberano, mas que, por outro lado, é objeto de estudo, avaliação, diagnóstico e, muitas vezes, de intervenção e controle, o disciplinado. É uma dualidade que atravessa o campo. Complexo. Pergunta 9. Trace a história da constituição da infância, desde a Idade Média até o século XIX, e como isso influenciou a demanda por uma psicologia infantil. A invenção da infância. Resposta. Na Idade Média, a ideia de infância como uma fase separada com características próprias era quase inexistente. As crianças eram misturadas aos adultos. Isso começa a mudar a partir do século XVI, com a valorização da escola e da família nuclear. No século XVII, vem a preocupação dos padres reformadores com a inocência, a necessidade de disciplina, escolas-internato. No XVIII, a infância vira até um capital para o Estado, preocupação com saúde, etc. E no XIX, com Rousseau? No século XIX, com Rousseau e outros, surge uma nova visão da infância, com um período de desenvolvimento natural que precisa ser entendido e guiado corretamente para a adaptação social. É aí que a demanda por uma psicologia infantil para avaliar, medir, como Binet fez com os testes de inteligência e intervir, realmente explode. Claro. Pergunta 10. Segundo Foucault, como a compreensão da loucura evoluiu até se consolidar como doença mental no século XIX? A história da loucura. Comentário. O Foucault argumenta que o conceito de doença mental é uma invenção do século XIX. Antes disso, a loucura passou por várias fases. No Renascimento, era vista como um saber trágico ligado à verdade do mundo. Depois, no período clássico, séculos XVII e XVIII, veio a grande exclusão, o enclausuramento junto com outros desrazoáveis. A loucura era vista como o oposto da razão, uma falha moral. Talvez ligada aos nervos, mas não como uma doença específica da mente. E a virada no século XIX. No XIX, com a psiquiatria nascente, ocorre a libertação dos loucos das correntes, Pinel, mas eles continuam confinados no asilo. A loucura passa a ser entendida como alienação mental, um problema interno, da mente ou do espírito, que precisa ser estudado e tratado pela nova ciência psiquiátrica.
Ela fica atrelada a esse domínio da interioridade que a gente já discutiu. Entendido. Pergunta 11. De que maneira o conceito de híbridos de Latour ajuda a compreender a psicologia como ciência humana? Pensem na mistura humano-natural. Resposta. O Latour diz que a modernidade teve esse projeto de purificação, de separar radicalmente o mundo humano, política, sociedade, do mundo natural, ciência, objetos. Só que na prática, essa separação nunca foi total e acabou produzindo muitos híbridos, coisas que misturam natureza e cultura. E a psicologia? A psicologia seria um exemplo perfeito de híbrido. Ela tenta estudar o humano, que deveria estar do lado da cultura, usando métodos científicos que deveriam estar do lado da natureza. Ela atravessa essa fronteira que a modernidade quis criar. Entender a psicologia como híbrida ajuda a sacar por que ela é tão complexa, tão cheia de tensões entre o biológico e o social, o objetivo e o subjetivo, e por que ela sempre foi meio desconfortável para os puristas. Boa explicação. Pergunta 12. Explique a captura conceitual de Stangers, onde conceitos das ciências naturais são apropriados pela psicologia e transformados. Cite exemplos. A apropriação de conceitos. Comentário. A Stangers mostra como a psicologia, na sua busca por legitimidade científica, especialmente no século XIX, capturou conceitos que estavam fazendo sucesso em outras ciências, como a física e a biologia. Ela pega esses conceitos emprestados. Mas não é só pegar emprestado, né? Não. O ponto-chave é que esses conceitos são retirados do contexto original e transformados. Eles passam a funcionar dentro da psicologia como se fossem princípios fundamentais, quase transcendentais, que explicam a própria natureza humana. E os exemplos? Tem vários. A ideia de energia e equilíbrio da física foi capturada pela Gestalt, boa forma, e pela psicanálise, energia psíquica, princípio do prazer. A ideia de adaptação da biologia evolucionista foi capturada pelo behaviorismo, ajustamento, condicionamento. Mais recentemente, a ideia de informação e computação da informática foi capturada pelo cognitivismo, mente como processador. Entendi. Pergunta 13. Quais as características da psicologia no século XVIII, segundo Mingard, e o que a tornava epistemologicamente singular? Onde era ensinada? A psicologia antes de Wundt. Resposta. No século XVIII, segundo Mingard e outros autores da época, a psicologia era vista como a mais útil das ciências. Era considerada a base para a ética, para a política, para a lógica, para a vida prática. Ela buscava um conhecimento empírico da alma pela observação e experiência. E a singularidade dela? A singularidade epistemológica vinha do fato de que ela acreditava derivar seu método de estudo do seu próprio objeto, a alma, a mente, não precisando pegar emprestado de outras ciências anteriores. Ela se via como autossuficiente nesse sentido. E era ensinada nas universidades sim, mas geralmente dentro de disciplinas mais amplas, como a física, no sentido de filosofia natural, ou a metafísica. Já era uma disciplina reconhecida. Certo. Pergunta 14. Descreva a origem do termo psicologia no século XVI e sua raiz no aristotelismo. A origem da palavra? Comentário. O termo psicologia começou a se popularizar em universidades protestantes alemãs lá pelo final do século XVI. Parece que o primeiro a usar num título de livro foi Goclenius, em 1590. A função era mais didática, para localizar o estudo da alma, ciência de ânima, dentro do sistema das ciências. E a raiz aristotélica? A raiz vinha direto de Aristóteles. A psique era a alma como forma do corpo, o princípio que dava vida e organizava as funções dos seres vivos. Vegetativa, sensitiva, racional. Então a psicologia aristotélica era bem ampla. Estudava todos os vivos, não só os humanos. Mas por causa da alma racional, imaterial e imortal, ela acabava tendo uma conexão forte com a metafísica. Última pergunta, pergunta 15. Como o texto descreve a penetração da psicologia no Brasil, caracterizando-a como tardia e mimética? E que fatores influenciaram isso, a psicologia no Brasil? Resposta. O texto descreve essa chegada como tardia, ou seja, aconteceu depois dos centros europeus e dos Estados Unidos,
e mimética, porque a gente tendeu a importar e copiar os modelos de fora, em vez de criar os nossos a partir das nossas condições. E os fatores para isso? Os fatores apontados são principalmente a chegada mais tarde aqui daquelas experiências modernas que formaram a psicologia lá fora, subjetividade moderna, individualidade disciplinada, etc., e também o desenvolvimento mais tardio das nossas instituições científicas, como as universidades. O texto até sugere que aqui conviveram por mais tempo formas pré-modernas e modernas de subjetividade. Mas lembra daquele ponto da antropofagia? Lembro. Apesar de ser tardia e mimética, essa posição talvez tenha permitido ao Brasil assimilar de forma mais ampla a diversidade de psicologias que existia no mundo. Excelente revisão. Nossa, cobrimos muita coisa mesmo hoje. Para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele checklist final? Bora. Então, o que a gente viu hoje? Revisamos que a psicologia surgiu de múltiplas fontes sociais e intelectuais na modernidade. Nada de linha reta. Analisamos aquelas cisões-chave da modernidade: mente, corpo, humano natural, ciência, filosofia e como impactaram a psicologia. Entendemos a ideia de captura conceitual, como conceitos de outras ciências foram usados para explicar a natureza humana. Entendemos a ideia de captura conceitual, mapeamos as principais escolas psicológicas que surgiram no século XIX e falamos da chegada mais tardia ao Brasil. Entendemos a ideia de captura conceitual, descobrimos que a psicologia já era uma disciplina reconhecida com debates próprios lá no século XVIII. Entendemos a ideia de captura conceitual. E, claro, fizemos essa revisão com as perguntas para ajudar a fixar o conteúdo. Foi uma bela jornada pela história, né? Mostra como esse campo é rico, complexo, cheio de debates. Longe de ser uma história única e simples, é uma construção que não para, cheia de reviravoltas sobre como a gente tenta entender a nós mesmos. Exatamente, é um convite a continuar explorando, continue estudando. Esse foi mais um episódio aqui do canal Psicossíntese e a gente se vê no próximo capítulo. Até lá!